Ó, e qual é o passo 2? Depois disso, o que a gente tem que fazer? O passo 2, gente, é a petição. Qual que é o problema da petição? O problema da petição é que os artigos 1029 a 1041 do Código de Processo Civil Novo, eles dizem assim, artigo 1029, o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, que são aqueles 3 casos, a linha A, B ou C, será interposto perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido em petição que conterá. Aí vem o conteúdo, certo? Qual é o prazo que eu tenho que fazer isso? 15 dias. Saiu publicado o acórdão lá, eu tenho 15 dias úteis para entrar com o meu recurso especial. Bom, o que eu tenho que fazer? Primeiro, expor o fato e o direito, certo? Aí vem um problemaço, que é a segunda causa de não conhecimento. Qual é o problemaço? O que eu disse para vocês que o STJ faz? O STJ, Superior Tribunal de Justiça, ele é guardião das leis federais. Então, qual é o papel dele? Pegar uma discussão sobre um artigo de lei federal e dizer se aquele acordo violou esse artigo, se aquele acordo deu interpretação diferente desse artigo do que o outro acórdão do país, ou se aquele acórdão está julgando válido uma lei local em face de uma lei federal. Esses 3 casos. Então, eu não posso, dos fatos. Então, vou começar lá, vou escrever meu recurso especial. Primeiro passo, ensinei para vocês. Fulaninho de tal, já qualificado nos autos da ação tal que move contra Beltrano, vem respectivamente propor recurso especial com fundamento. Com fundamento. No artigo, qual artigo mesmo que eu me esqueci? 105, inciso 3, a linha A, B ou C. Cito a linha A, B ou C. Pelos seguintes fatos e fundamentos. Dos fatos. Aí, o advogado que não conhece, na ingenuidade, na inocência, qual é o fato que ele narra? Ele conta a história do processo. Ele cai na idiotice de contar a história do processo. Ele começa esse curso especial assim. Fulaninho, ele entrou com uma ação contra o Beltrano por danos morais, ou por danos materiais, por quebra contratual, por isso e aquilo outro. Começa a contar uma história sobre os fatos envolvendo a lide. Quando ele faz isso, o cara que começa a ler lá já vai fazer o despacho padrão dele. Nega o segmento ao recurso especial, uma vez que o recurso especial não se presta a reanalisar fatos, uma vez que o recurso especial não se presta a analisar contrato, não se presta a analisar prova, não se presta a analisar nada que não seja artigo de lei. Mas, professor, o CPC não fala que eu devo narrar os fatos? Deve narrar os fatos. Como que eu vou narrar esses fatos? Não dessa forma como eu falei para vocês que essa vai ser negada o segmento. Eu nego os fatos da seguinte forma. Vamos supor lá que o meu assunto tenha sido os honorários advocatícios. Eu vou colocar dos fatos. O acórdão do respeitável Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao decidir a lide envolvendo o recorrente, violou o artigo tal do Código de Processo Civil, porque fixou honorários em patamar diferente do que está naquele. Aí eu vou descrever, gente, não é história. O tribunal não quer saber história, o STJ não quer saber se o outro deu uma tapa na cara do outro, se chamou ele de qualquer coisa, não quer saber nada disso. Eles querem saber o seguinte: qual artigo que foi violado e por quê? Então, quando o Código de Processo Civil, estabelece, ali no artigo 1029, que a primeira coisa que você tem que expor é a exposição dos fatos e do direito, é você explicar para o STJ, para quem está admitindo o recurso, qual é o artigo de lei que foi violado. Qual é a lei, qual é o artigo que foi violado. Então, meus fatos devem começar assim. Deve começar. Dos fatos. O acórdão do Tribunal de Justiça publicado em tal data violou o artigo 100 tal do Código de Processo Civil, a linha B, C ou D, por causa disso, daquilo. Então, a minha descrição dos fatos não é contar a história do que aconteceu no processo. O TJ não quer saber disso. Ele não se manifesta sobre fatos, ele só se manifesta sobre direito. Então, eu tenho que dizer que o acórdão violou o artigo tal,
E por que ele violou? Ah, ele violou porque ele negou vigência, ele violou porque ele deu uma interpretação equivocada, diferente do texto literal da lei, ele violou porque ele deixou de aplicar a lei federal, aplicando uma lei municipal sobre o assunto. Ele violou porque ele está dando a este artigo uma interpretação errada e divergente de um mesmo tribunal de outro país, ao analisar o mesmo artigo. Então, a descrição do fato, gente, não é contar a história do processo. Agora, eu sei que grande parte dos advogados, 92% daqueles que entram com o recurso especial, eles começam o recurso especial dos fatos. E aí, o que eles fazem? Contam a história desde a petição inicial. Fulano de Tal ajuizou uma ação de danos morais contra Beltrano. Ele conta a história do que aconteceu no processo. Não é para contar a história. O TJ não quer saber da história. Quando você começa a contar a história, eu vou contar um segredo para vocês. Quem está aqui atrás do judiciário, 26 anos de magistratura. Eu tenho colegas que trabalham no gabinete da vice-presidente do TRF4 e que fazem só isso. Fico o dia inteiro analisando recurso especial. O que eles me dizem? Cara, quando eu começo a ler o cara contando a história do processo, que entrou com a ação, que não sei o quê, daí ele apelou, eu já coloco aquele despacho padrão lá. O recurso especial não analisa fatos e tal, então não conhece do recurso. Mas lá na frente, professor, eu expliquei a violação do artigo de lei, mas você começou errado. Basta isso para o cara já não querer mais ler o recurso especial de vocês. Então, tenham cuidado. O nosso segundo passo, nós vimos, o primeiro passo é indicar artigo 105, inciso 3, a linha A, B ou C da Constituição Federal. O segundo passo, dos fatos. Dizer, olha, foi violado o artigo tal pelo acordo, por isso, isso, isso e aquilo. Né? A violação pode ser uma violação do texto expresso que está na lei, como era o caso dos honorários advocatícios, onde dizia o texto expresso do Código de Processo Civil é 10% a 20% sobre a condenação. Tinha condenação e eles queriam aplicar o artigo por arbitramento. Não existe arbitramento, é quando o valor da causa é irrisório ou inestimável. Né? Então, era uma violação literal do texto da lei. Você entrava com esse argumento, certo? Bom, então, a petição tem que expor o fato. O fato é, o acórdão violou o artigo. Por quê? Porque violou o texto literal de lei, porque deu interpretação diferente de outro tribunal, porque julgou válida uma lei local em face dessa lei federal. Esse é o fato. Esse é o único fato que vocês podem narrar. Segundo, do direito. O que é do direito? Do direito é você explicar tecnicamente por que a interpretação daquele artigo está errada. Por que ele não pode fazer isso? Tem precedente do STJ sobre esse assunto, em outros tribunais já se decidiu dessa forma. Uma interpretação literal do texto de lei diz isso, entendeu? Então, você explicar juridicamente por que aquilo ali está contrariando. Depois, demonstração do cabimento do recurso interposto, você já fez isso lá na introdução, que é o artigo 105, inciso 3A, B ou C, e as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão recorrida. Então, é muito simples o conteúdo, você só discute lei federal. Agora, então, esse é o passo 2, a petição de vocês. Agora, tem um detalhe